Olá, boa noite, que a paz de Deus seja com você nessa noite, que vai me escutar agora. Quem te vê por fora busca entender o que acontece dentro de você. Quando você chora é a tua alma escrevendo um texto que do céu Deus lê. Tua vida é como um livro tão profundo. O tema é uma estratégia para atrair o mundo. Essa cruz que agora carregando está é para alguém te ver e não parar de caminhar. Aleluia, Jesus. Quantas vezes no teu Getsemane entrou, como fez o mestre e ali tomou o cálice da morte para viver para Deus. A via de sangue você escolheu. Foi até o fim quando o Pai se calou e se lembrou do dia em que Jesus falou: todavia é feita a sua vontade. Você é uma carta que a cruz deixou. Tua vida é uma carta que Deus está lendo para o mundo ouvir. Com letras de sangue escreveu te remir. Quando o pecado quis te concluir, a página virou para você prosseguir. E a morte que seria um ponto final, no Calvário Deus fez dela um portal para você entrar na eternidade. A introdução é vida em santidade. Aleluia, Jesus. Glória a Qual é a Deus. história que o Senhor está escrevendo com a tua vida? Qual será a história? Hein? Quantas vezes no teu Getsemane entrou, como fez o mestre e ali tomou o cálice da morte para viver para Deus. A via de sangue você escolheu. Foi até o fim quando o Pai se calou e se lembrou do dia em que Jesus falou: todavia é feita a sua vontade. Você é uma carta que a cruz deixou. Tua vida é uma carta que Deus está lendo para o mundo ouvir. Com letras de sangue escrito eu te remi. Quando o pecado quis te concluir, a página virou para você prosseguir. E a morte que seria um ponto final, no Calvário Deus fez dela um portal para você entrar na eternidade. A introdução é vida em santidade. Aleluia, Jesus. Obrigada, Senhor. Glória a Deus. Pintada em carne, a nova aliança foi escrita pelo sangue de Jesus. E a caneta foi a cruz. Tua vida é uma carta que Deus está lendo para o mundo ouvir. Com letras de sangue escrita eu te remi. Quando o pecado quis te concluir, a página virou para você prosseguir. E a morte que seria um ponto final, no Calvário Deus fez dela um portal para você entrar na eternidade. A introdução é vida em santidade. Lindo esse hino, né? A paz, eu já tinha dado antes, boa noite, a paz, que a paz de Deus esteja na sua vida hoje. E o tema hoje, como eu coloquei aí, é o amor de Deus pela nossa vida. Muitas das vezes a gente sabe que Deus nos ama, mas tem gente que não tem noção o quanto é esse amor de Deus para nossa vida. E essa noite eu vim tentar explicar para você como que é grande o amor pela sua vida, pela sua alma e pela minha vida também. E muita gente, eu escolhi esse hino que eu acho ele muito lindo,
que realmente a nossa vida é uma carta que Deus está lendo. E como será que a sua vida está? Como que Deus está lendo essa carta? Será que a sua vida hoje é uma vida de angústia, de tristeza, de decepção, de derrota? Ou será que a sua vida é uma vida leve, uma vida alegre? Será que de repente você conseguiu tudo que você queria ou ainda não? Então, o que eu quero falar assim pra você, que muitas das vezes quando a gente ama alguém, a gente quer provar para esse alguém o quanto que a gente ama essa pessoa. Eu costumo dizer assim, um casal de namorado. Quando você conhece uma pessoa, vou colocar a mulher, conhece um homem, nossa, ela tem um amor tão grande e ele sabe que ela ama ele, mas ela quer mostrar que ama ele. Então, ela faz alguma coisa ou ela sabe que ele gosta de alguma coisa, então ela procura fazer algo para agradar e para ver ele feliz, para saber o quanto que ela ama ele. E muitas das vezes também ela pede uma prova de amor para ele. E na maioria das vezes, talvez ela fale assim, é um namoro recente, aí ela fala assim, amor, sabe aquela sua amiga, bonita, simpática? Então, que tal você provar que me ama, deixando um pouco a amizade dela de lado? E aí ele fala assim, mas amor, aquela amiga é desde a infância, não tem nada a ver, não tem necessidade de eu me afastar da minha amizade pra ela pra te provar, porque eu te amo, você não sabe que eu te amo. Mas ela fala assim, mas amor, eu queria tanto que você provasse, porque muitas das vezes a gente quer algo assim, não que é impossível, mas algo que você faça, que naquele momento parece assim, que difícil pra você desprender, sabe, assim, e aí o que acontece? Lógico, na maioria das vezes o homem não vai deixar de falar com aquela amizade desde criança, então ela fica assim meio sentida, sabe, assim, ela continua vivendo com ele, sabendo que ele ama, mas se de repente ele deixasse a amizade de lado, a felicidade dela ia ser muito maior. E aí, com isso, eu vou falar um versículo da Bíblia, eu vou falar, mas antes disso, que nem uma vez, eu vou contar a minha história. Uma vez, para provar para o Clodoaldo que eu amava ele, olha a loucura. Eu era bem nova, estava grávida da terceira filha, e a gente morava em São Paulo, e ele trabalhava na Avenida Santo Amaro, que é como se fosse a Paranaíba. E a Avenida Santo Amaro, ela tem loja de um lado e loja de outro, é só comércio. E nesse dia era o aniversário dele e eu era muito mais tímida do que eu sou hoje. E eu contratei aquele carro de som, sabe, assim, que fala, canta umas músicas bonitas, tipo declaração de amor. Eu contratei aquele carro, tímida, meu Deus, eu não morria de vergonha, sabia que... Depois eu até pensei, meu Deus, por que eu fiz isso? Mas o amor tão grande que eu tinha pro meu esposo, que eu queria provar, eu queria fazer algo para surpreender a vida dele. E às vezes Deus quer fazer algo para nos surpreender, mas a gente também tem que fazer algo para surpreender a Deus. E aí eu peguei e contratei aquele carro de som. E uma tarde o carro de som foi lá, colocou aquela música lá do Titanic, né? E aí o cara pegou com o microfone lá na avenida, chamou, quem que é Clodoaldo? Ele trabalhava nas Casas Bahia, e aí falou assim, quem que é Clodoaldo? Aí ele, surpreso, porque ele não estava esperando, aí ele saiu, ele estava atendendo a cliente, aí ele saiu pra calçada, naquele momento, saiu todos os funcionários de todas as lojas, pensa no mico que eu paguei, saiu todos os funcionários de todas as lojas, os clientes, ficou assim, sabe aquelas calçadas cheias de gente? E naquele momento o cara do som falou assim, agora é a sua vez de falar. Aí eu olhei assim, gente, tinha tanta gente assim, eu falei, meu Deus, o que eu fiz? Mas, tipo assim, o amor às vezes deixa a gente assim, sabe? Assim, a gente faz coisas que às vezes a gente, insano, não teria coragem de fazer. E aí eu peguei o microfone e eu fiz uma declaração de amor pro meu esposo. E aí todo mundo na calçada, assim, começou a bater palma. Foi muito lindo, ele ficou com muita vergonha. Ficamos sendo, assim, conhecidos por um bom tempo como um casalzinho amoroso, alguma coisa assim. E o que eu quero dizer pra você com isso? Eu quero dizer que não é diferente o amor de Deus pra sua vida. Às vezes você fala assim, nossa, hoje o meu dia foi tão ruim, sabe? Assim, parece até que Deus me abandonou, parece que Deus não me ama, a minha vida tá tão difícil, assim. Se Deus realmente me ama, por que a minha vida tá assim, sabe? Assim, logo eu vou explicar talvez por que a sua vida tá assim. Mas antes, eu vou ler um versículo da Bíblia aqui.
eu vou ler aqui em Coríntios. Coríntios, eu devia ter deixado aberto, né, gente? Coríntios capítulo 13, versículo 4, que fala assim: o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita o mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, quem ama tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá. Um momento, essa tecnologia talvez venha a desaparecer, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é parte será aniquilado. Então, aqui fala que o amor suporta tudo. Quando você ama alguém, você não vê o defeito dessas pessoas. Você vê o quanto que você ama. Às vezes, quando você ama alguém, aí alguém sabe o defeito, enxerga o defeito e fala: oh, você não viu que fulano é assim, é assado? Aí você ama tanto que você fala: não, pra mim é perfeito. Seja uma amizade, seja o marido, a esposa, pra você é perfeito. Porque, assim, o que eu quero falar pra você? Deus, Ele amou o mundo de tal maneira, mas não o mundo, mas você e a mim de tal maneira, porque a gente já estava perdido, porque a gente já foi condenado, a gente não tinha mais chance. Mas Deus, para provar o amor dele pela minha vida, pela sua vida, mesmo que a sua vida não seja perfeita, mesmo que muitas das vezes você sofre, alguém te humilha, alguém te despreza, mas Deus, Ele provou para você que Ele é contigo e comigo, sabe como? Dando o filho, o único filho que Ele tinha. Ele não teve outra saída, assim. Ele teve que dar o único filho para morrer por todos nós. E para você entender a gravidade desse sacrifício que Deus fez para a sua vida e para a minha vida, eu vou fazer uma história para você entender, para ficar simples e fácil. Vamos supor que você mora no seu bairro, e de repente vem uma gangue, e o traficante chega e fala assim: esse bairro tá dominado. Tá dominado. Todo mundo que tá aqui vai ter que ser meu escravo. Então ele pode fazer o que ele quiser com todo mundo, pode bater, pode brincar, porque normalmente quem é assim, alguns, não todos, traficante, gosta de ficar judiando pra se divertir, né? E aí, de repente, essa gangue, esse traficante fala assim: ó, eu vim dominar o bairro, mas eu dou uma chance pra vocês aqui do bairro. De repente tá todo mundo do bairro assim meio que reunido num espaço onde caiba a maior parte das pessoas, tudo preocupado, com medo. Meu Deus, a gente tá perdido. O que vai ser da gente agora? Depois que os bandidos dominar, ninguém pode sair sem a ordem dele, ninguém pode entrar sem a ordem dele. Como tem bairro que traficante, eles comandam mesmo, e é terrível. Se você vê em alguma reportagem, você vê que ninguém sai, ninguém entra sem a ordem desses traficantes. E aí, de repente, ele fala assim para as pessoas que estão ali reunidas: olha, eu deixo esse bairro para lá, com uma condição: se algum de vocês me dá um filho de vocês para me fazer desse filho o que eu quiser. Eu vou bater, eu vou judiar, eu vou cortar, eu vou fazer dele o que eu quiser. Então eu libero esse bairro, eu não vou dominar esse bairro. Mas para que eu faça isso, eu quero um filho em sacrifício. Fala pra mim, você que é mãe, você que é pai, aí você de repente, não tem filho, mas você tem sua mãe, você tem seu pai, você tem de repente um namorado que você ama, então que se coloque assim no lugar e pense que não seja o filho, mas já pensou colocar a sua mãe que você ama tanto em sacrifício ali pra na frente de todo mundo ser espancado e ser humilhado e fazer tudo a atrocidade com aquela pessoa que você ama tanto? Você faria isso? Eu acho que duvido.
Porque eu tenho 5 filhos e, nossa, meu Deus, só o meu filho ficar doente, minha filha pensar que vai ficar no hospital e possa acontecer alguma coisa, já começa a chorar. Então, eu acho que você, talvez, não daria um filho nosso para um traficante, bater, judiar, amarrar, fazer o que no caso Jesus sofreu muito mais. E isso Deus fez por nós. A gente estava perdido nesse mundo, sem saída. Hoje, quando a gente está inconsolado, que a gente acha que está abandonado, que a mãe rejeita, o pai rejeita, não tem amigo que entende a gente, que não conversa com a gente, você vai conversar com ele, ele não entende, já quer te julgar, já quer te criticar. E aí, hoje você tem Deus. Quando você se sente sozinho, abandonado, para onde você vai? Você vai pro seu quarto, muitas das vezes você vai chorar no seu travesseiro e você vai falar assim: Senhor, a minha vida tá tão difícil, sabe? Ninguém me entende, ninguém me ama, todo mundo me odeia, a minha vida tá tão difícil. Mas aí Deus consola. No outro dia, Deus coloca no seu caminho uma pessoa e essa pessoa vai te consolar falando uma palavra, talvez até que Deus usou essa pessoa para falar o quanto que Ele te ama. Então você fala: nossa, Deus me escutou ontem à noite. Então, já pensou se a gente não tivesse essa oportunidade? Então, Deus, Ele provou que te ama e provou que me ama dando Jesus Cristo. Você já assistiu o filme de Jesus Cristo, um bem realista, onde Jesus, ele passa a vida dele toda sendo perseguido. Quando Jesus veio ao mundo, ele não foi bem-vindo nesse mundo. Você pode falar assim: nossa, eu vivo nesse mundo, ninguém gosta de mim. Mas Jesus, ele não foi bem-vindo nesse mundo. Desde pequeno, ele foi perseguido, ele não teve conforto nesse mundo, ele não teve mordomia nesse mundo, ele teve que sair fugido, morar nos celeiros dos lugares lá. E ele cresceu assim, com muita dificuldade, sabe? Assim, mas ele cresceu, e quando ele cresceu, enfim, chegou o momento dele. E eu acho que você já assistiu esse filme e eu acho que você já se emocionou, mas já tocou no coração? Você tem noção do quanto que Jesus sofreu pela sua vida para você estar vivo aí? E muitas vezes você tá reclamando porque não conseguiu um emprego, tá reclamando porque não tem dinheiro para você fazer uma viagem, fazer um passeio, tá reclamando porque algo difícil tá acontecendo. Mas você tem noção da vida de Jesus, que ele teve que passar aqui na terra para que você estivesse vivo, para que você respirasse, para que você enxergasse, para que de alguma forma, mesmo você não tendo acesso a tudo que você deseja, um carro, uma casa melhor, ou aquele namorada que você queria tanto, que você deseja, você morre: eu vou me suicidar, vou morrer porque fulano não quer ficar comigo. Gente, Jesus, ele não morreu para você viver dessa forma, não. Ele morreu para você adorar a Deus e para quando você morrer, que nem a letra da música fala, você não pensar que aqui acabou para você, morreu, acabou. Não, você vai para um lugar melhor que o lugar que você tá. Se a sua vida, de repente, você acha que é uma vida boa, lá você não tem noção como que é o céu, a glória de Deus. Se as pessoas, eu acho que por isso que Deus não permite que a gente saiba como que é o céu, lindo, cheio de paz, como a Bíblia relata. Se você é acostumado a ler a Bíblia, você deve saber que as ruas vão ser de cristal, que lá não vai ter choro, não vai ter tristeza, não vai ter sofrimento. Então, se você tivesse noção de como seria o céu, você realmente pediria para morrer, mas você não pediria para morrer da forma que você talvez esteja pedindo, com a depressão, com a tristeza profunda, por causa de algo que você não conseguiu aquilo, mas você pode de repente melhorar, criar estratégia para você conseguir aquilo que você quer. E se de repente não conseguir mesmo, é que talvez Deus não quer que você queira aquilo, porque aquilo talvez vai ser a sua perdição. Eu conheço história de pessoas que tinham sonhos. E algumas das pessoas que tinham um sonho e conseguiram atingir o seu sonho, o sonho foi ali o fim para aquelas pessoas. Através daquele sonho, as pessoas perderam sua vida. Para você ter uma noção, assim, por exemplo, tinha um casal, tudo é verídico, tinha um casal que o sonho deles era ter uma casa própria. E aí, eles conseguiram juntar um dinheirinho.
E pela internet, eles conseguiram ver um terreno que adequava com o valor do dinheiro que eles tinham para comprar aquele terreno. Então eles ficaram muito felizes, queriam realizar o sonho deles. Mas o sonho deles estava levando ele para onde? Para a morte. O que acontece? Eles foram lá para fazer o negócio e quando chegaram lá, eles foram mortos. O casal morreu por causa de um sonho. Então, você pensa bem, reflete. Talvez esse sonho que você queira tanto, será que não é o fim para você, esse sonho? Às vezes não vale a pena você ficar deprimido, triste, ficar bravo com Deus, ficar bravo com o mundo, brigar com todo mundo por causa de um sonho que você deseja tanto e você nem sabe se esse sonho vai te fazer bem, se é pra você mesmo. Se Deus não permite, é porque Ele tá te poupando. E teve um outro caso também, aqui em Três Lagoas mesmo, de um cara que eu atendi ali no Magazine Luiza que eu trabalhava, e o sonho dele, nossa, era um sonho louco, comprar um carro. Ele vendia marmitex. Ele era até meio assim, sabe, assim... E aí, eu tinha sempre contato com ele. Até que um dia ele comprou o carro top que ele queria. Vendendo as marmitex porque ele ralava, coitado. Ralava. E aí, teve um dia que ele chegou lá todo feliz, que realizou... Nossa, a felicidade assim, sabe? Assim, eu fiquei muito feliz por ele. Porém, ele não ficou, se eu não me engano, um mês com um carro que era o sonho dele. Sabe o que acontece? Ele saiu com a pessoa... que a pessoa ficou brava com ele e essa pessoa pegou o próprio carro dele e passou por cima dele. É verídico isso que eu tô contando. Então, a partir de agora, se você tem um sonho e se tá muito difícil realizar esse sonho, começa a refletir e pergunta para Deus: Senhor, esse sonho vai ser a minha perdição? Se for, Senhor, coloca no meu coração o projeto que o Senhor tem na minha vida. Porque se Deus colocar o projeto dele, você vai ser uma pessoa realizada, você vai ser uma pessoa feliz e tudo aquilo que Ele faz para nossa vida, Ele faz bem melhor. Tem aí essa parte aqui, eu falei do amor, né? Do tanto que é o amor de Deus para sua vida. Agora eu falo para você. Deus, Ele provou o amor dele dando um filho dele. E nós? Como que a gente vai provar o quanto que a gente ama? Porque é muito fácil. Deus ter provado o amor dele? Não é fácil. Entenda o que eu quero dizer. É muito fácil assim. Deus provou o amor dele. E a gente não provar o quanto que a gente ama. Aí você fala assim, mas como assim, Sheila? Provar pra Deus que eu amo Ele? Sim, às vezes, como eu já falei em outros vídeos, às vezes Deus quer algo da gente. Eu mesmo. Quem me conhece... Quem me conheceu já de algum tempo sabe que eu era montada, né? Na lente, no cílios postiço, só andava toda decotada, só andava me expondo. Não porque eu queria atrair homens, de forma nenhuma. Deus sabe que não é isso. Às vezes tinha pessoas que achavam que era isso, mas não é isso. É porque eu gostava de ser assim. Eu falava pro meu esposo assim: amor, eu vou começar a ser mais decente. Eu vou na loja e eu vou comprar uma roupa mais decente. Aí eu chegava na loja, isso é verdade, eu chegava na loja com ele, aí eu olhava assim, sabe, aquela roupa assim mais assim, aí de repente eu olhava aquela de onça assim, decotada, aí eu saía da loja com a de onça decotada, e eu ia querendo a decente, mas eu não conseguia me desprender. Só que pra mim provar para Deus o quanto que eu sou grata pelo sacrifício que Ele fez pela minha vida, você pode ver que eu tô me transformando a cada dia. Eu não vivia sem os meus brincos grandes, agora eu já... Aí, uma certa vez, quando eu deixei de usar lente, a minha filha também usando lente, ela falou assim pra mim: mãe, é pecado usar lente? Eu falei pra ela: filha, não é pecado usar lente. Na verdade, não é pecado usar lente, talvez não seja pecado usar calça, talvez não seja pecado muita coisa. Mas, às vezes, ele quer uma prova sua daquilo que você é mais preso, sabe? Assim, no meu caso, eu era muito presa à vaidade. E a lente, meu Deus, eu acordava de manhã, já tinha que colocar a lente, porque senão eu me sentia nua, literalmente, de verdade. Então, aí pra mim provar pra Deus o quanto a minha gratidão pra Ele, eu deixei de usar lente. E tem gente que talvez ficou chocada assim: nossa, é você, Sheila, que tá agora? Então, essa foi a forma de eu apresentar pra Deus o quanto que eu amo Ele. E nessa noite, você que tá me assistindo aqui nessa live,
que obrigado, inclusive Deus está muito feliz de você se interessar pelas coisas dele. Ele quer saber de você o que você é muito apegado, assim, que você de repente desprenderia para provar para Deus. É obrigado a provar para Deus? Não, não é obrigado. Mas é um ato assim, da forma que o ato, Deus deu o único filho. Você tem noção que é você dar um filho que você ama, ver sofrendo, humilhado, maltratado? Aí você fala assim, tá, Deus me ama. E por que eu tenho uma vida tão sofrida? Deus me ama. Deus ama a todos. E por que se Deus ama os filhos dele do mundo, por que o mundo tá desse jeito? Por que tanta violência no mundo? Aí eu tenho assim N versículos que eu poderia falar para você. Eu teria N versículos que as pessoas, sabe o que acontece? As pessoas elas não lêem a Bíblia. Ó, tá vendo essa Bíblia aqui, ó? Aqui ela ensina como você ser feliz, como você ser bem sucedido. Ela ensina o caminho, ela ensina tudo o que você precisa saber. Está aqui, ó. Isso daqui é uma bússola para nossa vida. Você quer ter uma vida feliz, saudável? Lê isso daqui todos os dias, uma parte, e você vai entender o porquê que o mundo anda da forma que anda. Porque Deus fala assim, ó. Eu vou ver se eu acho aqui o versículo. Tem vários versículos. Mas eu vou ver se eu acho aqui em Tessalonicense. Tessalonicense 1:6. Tem vários. Eu só vou ler talvez esse daqui, porque senão vai ficar muito longo. Mas se você quiser, eu vou colocar aí depois aonde que você pode encontrar por que o mundo anda desse jeito. Se de fato é justo diante de Deus que dê em paga tribulação ao que vos atribulam, e a vós que sois atribulado, descanso conosco quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder. Como labareda de fogo, tomando a vingança do que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável, naquele dia em todos os que creem, porquanto nosso testemunho foi crido entre vós. Eu li esse daqui, mas tem um monte de outros de versículos aqui que eu tinha até marcado aqui. Por exemplo, Jó, capítulo 36, versículo 10, fala assim: e revela isso aos seus ouvidos, para seu ensino, e lhes dizer que se convertam da maldade. Se o ouvirem e o servirem, acabarão os dias bem, e os seus anos em delícia. Aqui na Bíblia fala que se a gente se converter da nossa maldade, os nossos dias vão acabar bem em delícia. Porém, se não ouvirem, a espada serão passada e expirarão sem conhecimento. Aqui na Bíblia, se você quiser, eu posto aí, aqui fala tudinho. Por que o mundo anda desse jeito? Porque as pessoas não obedecem a Deus. E assim, ó, se você que é pai, você que é mãe, você acha justo você criar um filho com todo amor, com todo carinho? Às vezes o pai é pedreiro, trabalha sol a sol, a mãe é diarista, trabalha ali ralando, aguentando humilhação e cria aquele filho com toda dificuldade, compra Danone, com carinho, compra tudo que a pessoa pode comprar, e o filho cresce e fica rebelde e grita com a mãe e fala assim: você não mandei você me colocar no mundo, então agora arque com as consequências. Você acha justo os pais ser tratados dessa forma com um filho rebelde? Então não é justo. Se os filhos de Deus for rebelde com ele passar a mão na cabeça dos filhos rebeldes e tratar da forma que os filhos justos, obedientes vivem, porque aí vira uma bagunça, porque aí o justo, o que obedece, o que planta paz e amor, o que tenta se colocar no lugar do outro, vê que o outro que anda de qualquer jeito, maltrata todo mundo e é próspero, abençoado, aí o que ele fala? Você é assim também. Então imagina como seria o nosso mundo se por acaso não tivesse esse equilíbrio de Deus na vida da nação. Então, a nação ela padece, mas tem criança passando fome. Infelizmente, na Bíblia, fala que até a 3ª geração, a gente paga pelo que os nossos pais fazem. Quando Davi adulterou,
Quando Davi adulterou, ali Deus falou que daquele momento em diante não ia se apartar da vida de Davi a espada. Só aconteceu desgraça na vida de Davi. Por quê? Porque ele pecou. A filha dele foi estrupada. A filha dele talvez se sentiu mal porque ela não fez nada para aquilo, mas ela pagou pelo um ato que o pai fez. Então, se você não quer que de repente o seu filho sofra aqui nessa terra, então tente obedecer a Deus, porque se você obedecer a Deus, talvez ele vai quebrar em você toda a maldição que diante dos seus avós pecaram contra Deus, fizeram algo que desagradaram a Deus. Porque a partir do momento, em todo momento, se você ler a Bíblia, você vai ver que a única coisa que Deus exige de cada um de nós é obediência. Você pode ler que nem ontem eu falei sobre a jumenta, né? Que a jumenta foi obediente. Então, o anjo ia poupar a jumenta e não Balaão. Então, o que a gente entende? Ele só quer obediência. Deus só quer o coração. Mas se você tem um coração bom e você não é obediente, o que adianta? Se você se transformar que nem eu tô me transformando, vestir só saia, vestir só coisa, e aí Deus falar assim, não trata seu irmão assim, sabe, assim, ele tem os defeitos dele, mas reconheça o lado bom dele e tenta superar os defeitos dele, mas aí você veste uma saia que nem eu tô vestindo, você se comporta, cobre tudo assim, mas a língua é terrível, a língua é um demônio. Então como que você acha que Deus vai passar a mão? Não, ele quer obediência, ele quer que a gente, ele deixou os 2 mandamentos, e se os 2 mandamentos fossem obedecidos por nós, não precisaria dos demais mandamentos. Por quê? O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Então aí já fala tudo. Se você amar a Deus em primeiro lugar, você não vai ser ganancioso, você não vai amar o dinheiro que de repente possa ser uma bênção na sua vida, mas pode te levar à destruição da sua vida e da sua família inteira. Se você amar a Deus sobre todas as coisas, você vai pensar em tudo que você vai fazer, os atos que você vai cometer, porque aqueles atos, eles vão vir para você de novo. Se for atos bons, Deus vai te recompensar. Se for atos ruins, você também vai ter de volta aquilo para você. E o segundo mandamento, ame o próximo como a si mesmo. Então, se você amar seu próximo, você não vai sacanear seu próximo, você não vai enganar seu próximo, você não vai pegar a mulher ou o marido do seu próximo. Então, nem precisa continuar falando, né? Se você amar o seu próximo, você vai superar tudo e vai se colocar no lugar dele, e toda vez que você pensar em ofender ou falar, ou fazer alguma ação que de repente o seu próximo vai se ofender com aquilo, vai ficar em depressão ou vai que trazer alguma coisa ruim para a vida dele, você vai se colocar no lugar e você não vai fazer isso. Então, a palavra de Deus para mim e para a sua vida é isso. Ame a Deus sobre todas as coisas, ame ao próximo como a si mesmo e seja obediente a Deus. Porque se o homem aqui na terra é justo, como assim, Sheila? Se o homem roubar, tem uma penalidade. Eu não lembro qual que é, mas vamos supor que se o homem roubar, é 3 meses na cadeia. Se o homem matar, dependendo do ato, é 3 anos. Então, se os homens, eles julgam os próprios homens, por que Deus não julgaria todos nós? As pessoas se revoltam com Deus, falam assim, sabe por que as pessoas se revoltam com Deus? Nossa, Deus é amor, mas por que ele deixa os filhos dele passar fome, essa guerra, essa violência? Por que ele faz isso se Deus é amor? Poxa vida, é porque você não lê a Bíblia. Porque se você lesse a Bíblia, você ia entender que Deus é amor e Deus é justiça. Aí você fala assim, nossa, eu conheço os crentes que qualquer coisinha fala assim, eu quero justiça, Deus. Que às vezes a gente, quando não amadurece, aí a gente fica postando no Face, né? Deus, eu quero justiça por aquele irmão que fez aquilo lá, né? Aí você fala assim, eu não entendo, por que os crentes ficam falando isso, que é justiça? Deus é vingativo com os próprios crentes? Aí eu falo assim pra você, que na Bíblia, tem uma parte aqui na Bíblia, que Deus fala assim, que aquele que me amar e me obedecer, quem for inimigo dele vai ser meu inimigo. Tá escrito aqui na Bíblia.
Depois eu vou achar e vou colocar aí para você ver. Então, quer dizer, se eu sou crente, eu vou dar um exemplo. Se eu sou crente, eu sou obediente a Deus, mas o meu irmão é crente e obediente a Deus também. Só que ele fez um ato que me magoou. E o que acontece? Eu vou falar para Deus, sabe por quê? Porque no tempos antigos, para você que lê a Bíblia, vai entender que nos tempos antigos, os reis, eles julgavam. Davi, quando tinha alguma coisa naquele lugar dele lá, ia para ele julgar. Aí um contava uma história, o outro contava uma história e Davi decidiria o que ele ia fazer. Quem que ele ia penalizar dos dois, ou talvez ele ia liberar os dois, quem decidia era Davi. E assim Deus faz também. Quando a gente muitas vezes acha que a gente é caluniado, que a gente foi injustiçado, o que a gente faz? A gente vai e leva para Deus. E aí, quando dois crentes que levam para Deus, Deus ele vai analisar a situação e ele vai penalizar. Só que quando é crente, a penalidade é menor. Eu vou dar um exemplo para você. Agora, quando não é crente, aí o inimigo seu é meu inimigo. A penalidade é bem maior. Então, é muito melhor você ser crente e mesmo se você fizer algo pro seu irmão, você vai ter sua penalidade. Não vai ficar sem não, porque Deus, ele é um pai, ele é justiça. Quando a gente tem um filho, que um bate no outro, aí os dois filhos vêm. Ô mãe, fulano fez isso. O que a gente faz? A gente não julga os dois filhos, a gente analisa quem tá mentindo e de acordo com o que a gente analisa, vai ficar de joelho, vai ficar sem celular, vai ficar sem isso. A gente tira aquilo do filho para ele ficar de castigo, meditar e não fazer de novo. Então, Deus, ele penaliza os crentes e penaliza muito mais os que não são crentes. E quem não são crentes? Os que não obedecem a palavra. O que não obedecem a Deus, o que anda no mundo de qualquer jeito. Ah, mas assim, eu tenho que ser radical, mudar assim? Não, você não precisa ser radical. Você vai se transformar aquilo que Deus vai exigir de você. E como que você vai saber? Deus vai começar a tirar o gosto de você ou a sua consciência vai começar a pesar. Então, eu ia dar o exemplo, né, do que aconteceu comigo uma certa vez. E assim, eu não vou falar nome porque fica chato, mas eu vou contar. Uma certa vez, eu estava reunida com o pessoal e ali, descontraído, conversando e tal, e de boa, né? E aí teve uma pessoa crente, pastor, que pegou, não é daqui não, tá, gente? Que pegou, pra você já não ficar julgando, que pegou e me humilhou na roda daquelas pessoas. Nossa, eu tava tão descontraída, assim, naquela situação, conversando ali, e esse pastor, ele me humilhou, e aí eu fiquei, assim, tão triste, que eu aprendi a não bater mais de frente, sabe? Chega um momento da sua vida que você amadurece, e aí você deixa pra Deus. Aí eu peguei, abaixei a cabeça, eu não aguentei, porque a minha expressão já mostrou, eu sou assim, a minha expressão já mostra quando eu sou triste, quando eu tô feliz, todos que me conhecem já sabem. E aí eu não aguentei, me deu vontade de chorar, então eu saí daquela roda daquelas pessoas pra ninguém ver, saí e fui lá pra fora e comecei a chorar, né? Aí o meu esposo foi lá, não liga não, tá? Aí sabe o que aconteceu no outro dia? Aquele pastor que também é crente, e olha que na época, não desmerecendo, mas na época eu já usava calça, eu ainda usava os brincão, eu ainda usava os meus apretantes, mas Deus conhece o nosso coração, né? E na época, achou que não ia acontecer nada. No outro dia, esse pastor ficou com uma dor de barriga o dia inteiro. Não saiu. Aí depois dessa dor de barriga, ele percebeu que Deus pesou a mão nele. Sabe o que acontece? Uma outra vez que ele pensou em falar alguma coisa, ele olhou assim pra mim e ficou com medo. Por quê? Porque Deus penaliza mesmo o crente. Ele penaliza, só que é uma pena menor. Você entendeu? Por isso que é importante a gente obedecer a Deus, porque a gente não é perfeito. Muitas das vezes a gente prega o amor, o perdão, mas às vezes a gente magoa sem perceber distraidamente, porque o trabalhar do inimigo é trazer contenda, trazer bagunça, fofoca. Esse é o trabalhar do inimigo. E às vezes tem um momento que você está desapercebido e você acaba caindo na cilada do inimigo. Então às vezes você acaba pecando e acaba fazendo aquilo que você não quer. Quer magoar o seu irmão, talvez, falar alguma coisa que você não queria e dizer,
desapercebido você falou e você não percebeu, mas ele percebeu, e ali cria aquela situação ruim, né? Mas aí, se você lembrar, se vier a você, nossa, eu fiz algo errado, você vai lá, pede perdão, e talvez você nem seja penalizado. Mas se você, dependendo da gravidade, Deus vai penalizar. Então, eu espero que essa noite você tenha entendido o amor de Deus para sua vida, o quanto que ele provou para você que ele te ama, que essa noite você, ao deitar, medita, reflita assim e fala como que tá a sua vida para Deus. Sabe por quê? Porque a sua vida não acaba aqui na terra, não. Tem gente que tem medo de morrer, sabe? Assim, sabe quando você tem medo de morrer? Eu penso assim que é porque sua alma não sabe para onde vai. Porque quando a sua alma sabe para onde vai, ela não fica com aquele medo de morrer, porque ela sabe que se você morrer aqui, essa matéria aqui, ó, que a gente tá sujeito a um acidente, a qualquer momento a morrer, do jeito que o mundo tá, né? Se a sua alma souber pra onde ela vai, pra um lugar glorioso, um lugar de paz, um lugar sem fofoca, sem intriga, sem matança, sem essa violência, sem essa fome, ela não vai ficar com medo de morrer, porque ela sabe que vai pra um lugar muito melhor do que esse que a gente tá aqui na Terra. Então, eu espero que nessa noite você reflita tudo isso, o tanto que Deus te ama, não se revolta com Deus não, sabe? Se a sua vida não tá tão boa assim, como eu expliquei assim, às vezes você não tá sendo obediente a Deus, às vezes você acha que tá sendo obediente que nem Balaão, que ontem eu contei a história, que ele foi com o intuito de obedecer a Deus e de ouvir a voz de Deus, só que Deus, quando falou com ele, ele não percebeu que Deus falou com ele, e o que acontece? Ele desobedeceu a Deus por um descuido dele, ele quase perdeu a vida por causa de um descuido, ali uma vida física que ele quase perdeu, mas às vezes a gente pode perder uma vida não só física, mas espiritual, e se você morrer espiritual, perder sua fé em Deus, assim, aí automaticamente você vai perder a sua vida física, porque sem Deus você sente um vazio, uma tristeza, sabe, assim, então eu espero de coração que o que Deus colocou no meu coração para te explicar essa noite, que ele não é um Deus vingativo, ele é um Deus justo, ele é pai. Pai, ele faz isso mesmo, ele corrige o filho porque ele ama. Os meus filhos aqui, eu sou bem general mesmo, qualquer um pode falar e eu concordo, eu sou general, porque ele sabe, eu quero o bem deles. Recentemente eu tirei o celular de um filho meu, porque eu fui ver umas mensagens, vi que ele não estava indo no caminho de umas amizades boas, então eu falei pra ele, olha filho, eu com muita tristeza, eu sei pra adolescente o quanto que é bom ter um celular, mas eu vou tirar o seu celular pra cortar esse laço de conexão de amizade, pra você não ir pro caminho mal. Sabe o que ele falou pra mim, graças a Deus? Ah, mãe, eu te entendo, ele não se revoltou comigo, ele não ficou bravo, não xingou. Então, muitas das vezes, Deus, ele corrige certas pessoas e tem certas pessoas que entendem que Deus corrige porque ele ama você e me ama, e ele quer o nosso bem, ele não quer que a gente desande, e se a sua vida tá ruim, pode ser que piore mais ainda, e você não tem noção disso. Então, que você possa refletir nessa noite tudo isso que foi falado, que você ouviu, e que você possa ver o que você tá desobedecendo a Deus, o que você quer desprender da sua vida, para você provar para Deus que você, assim, retribuir a demonstração de amor que Deus fez. Deus fez isso, ele mandou o filho dele, que foi mal recebido, sofreu, foi humilhado, caluniado. Aí quando eu vejo aí no Facebook umas pessoas que às vezes, porque prega a palavra, porque muitas das vezes as ovelhas não reconhecem o quanto que ela luta pra buscar as ovelhas, aí eu vejo a pessoa revoltada, eu vou largar tudo. Poxa vida, Jesus sofreu muito mais. Você vive numa casa talvez confortável, você bebe, você come, você veste roupa, você passeia, de repente você tem seu lazerzinho, e só porque uma pessoa não tá te bajulando, só porque uma pessoa não tá reconhecendo, não é pra ela reconhecer, sabe por quê? Porque a glória só é pra Deus, a glória não é pra você. Tem gente que às vezes vai num culto louvar, vai pregar, aí porque as pessoas talvez não bate palma, não faz aquele glamour, aí a pessoa
já sai de lá murcha. Ai, não, sabe por que as pessoas às vezes não bate palma, não faz aquele glamour? Sabe por quê? Porque Deus tá vendo que você tá começando a querer dividir a glória dele com você. E Deus não quer, então ele faz com que as pessoas nem batam palma. Aí fica aquela frieza assim, aí você acha que o Espírito Santo não tá agindo, não tá presente naquele lugar, que as pessoas não tá sentindo a presença de Deus. Mas Deus, ele conhece o coração de cada um de nós. E quando ele sabe que nós já tá se engrandecendo, porque infelizmente nós, seres humanos, somos assim, aí ele começa a tratar. E às vezes você fica chateado, aí já quer chutar o pau da barraca, como diz o ditado aí, sei lá, né? Já fica chateado. Não, pense, a partir desse momento que você ouviu isso que eu falei pra você, reflita. Se Jesus sofreu tudo que ele sofreu, você não tá sofrendo nada. Você tá reclamando à toa, de graça que você tá reclamando. Até porque se você trabalhar pra Deus, o seu reconhecimento não vai ser aqui na terra. O seu reconhecimento vai ser no céu, vai ser a sua salvação. Então, meio que assim, você não tá fazendo mais que a sua obrigação. Você entende? Então você não tem que ser aplaudido, sabe assim, exaltado. Não tem que ser exaltado. Você tem que reconhecer que toda a glória é pra Ele. E o que você fizer, ele tá reconhecendo, ele vai te recompensar. Mas se você quiser ser reconhecido aqui na terra, ele até às vezes permite que você tenha uma glória aqui na terra. Mas aí a sua glória talvez não vai ter no céu. Qual que você prefere? Você prefere a glória do céu ou a glória da terra? Eu prefiro a glória do céu. Então é essa palavra que Deus colocou no meu coração. Aqui se encerra a mensagem de Deus para sua vida e para minha. E como eu falei, que você reflita a sua vida nessa noite. Veja o que você está fazendo. Veja como que está andando a sua vida. Não reclame, não. Talvez seja um ato seu mesmo que está deixando a sua vida da forma que tá. Porque eu tô padecendo um pouco, viu? Porque eu fiz, assim, coisas que desagradou a Deus. Mas Deus, ele dá uma oportunidade. Só que muitas das vezes a gente padece por um tempo, tem que pagar os atos que você fez que desagradou a Deus, até ficar a conta encerrada, assim, sabe? Assim. Então, nessa noite eu vou fazer a oração final e eu vou tocar um hino que eu acho muito lindo, que é a prioridade. A partir do momento que você coloca Deus como a sua prioridade, olha que lindo esse hino, para encerrar a noite, hein? De segunda-feira, ontem foi o primeiro dia, mas a gente considera a segunda, né? O primeiro dia. Que essa semana seja uma semana de bênção na sua vida. Que o Espírito Santo esteja com você. Que a alegria transborde no seu coração. Sem intimidade comigo, não há como tu vencer. Sem dobrar os teus joelhos na madrugada me buscar. Sem examinar as escrituras, não há como descobrir os segredos que eu tenho pra você. Ao som do seu coração e me desejo de me adorar. Foi pensando então que decidi a te revelar e te mostrar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquista. Escuta o que eu vou lhe dizer, filho. Quando for tua prioridade, pode vir o que vier. Podes também contar comigo, seja lá para o que for. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, verás o livramento, sou eu, teu Deus. Se te fecharem uma porta, outra pra você eu abrirei. De preferência então não tem mais.
feito. Você pode ser abençoado aqui na terra, você terá glória aqui na terra, se você, o segredinho que Deus tem para te mostrar é isso daqui, Se você não tem uma, adquire a sua, toda noite você lê, e aqui tá tudo que você precisa ouvir. Casamento, como você deve agir com seu irmão, o que deve ser feito, por que o mundo tá do jeito que tá. Esse é o segredo de Deus para sua vida. E eu vou agora fazer a oração de encerramento, né? Senhor meu Deus, hoje, Senhor, o Senhor me usou para falar para essas pessoas aquilo, Senhor, que não que elas queriam ouvir e nem o que eu queria falar, mas aquilo que o Senhor queria falar para elas, o que elas necessitam ouvir, Senhor. Senhor, eu apresento agora essa semana, Senhor, da vida dessas pessoas que deram ouvido à Tua palavra, Senhor, deram ouvido à Tua mensagem, Senhor. Então elas estão interessadas em Ti, Senhor. Dá uma oportunidade para a vida dessas pessoas, Senhor. Eu sei que é difícil, não é fácil. É difícil, mas Senhor, dá força para essas pessoas, Senhor, para elas chegarem mais a Ti, Senhor, para sentir a Tua presença, ter desejo de ir na Tua casa, ter desejo de ler a Tua palavra, Senhor, ter desejo de ter a Tua presença na vida delas, Senhor, aonde quer que elas estejam, no trabalho, na casa, Senhor, que elas possam sentir a Tua presença, Senhor, porque a vida delas vai se encher de alegria, de vitória, de bênçãos, e ela será protegida de qualquer mal, macumba, inveja, acidente, homem sanguinário, ladrão, nenhum mal, Senhor, vai atingir a vida dessas pessoas, Senhor, se a partir desse momento ela entregar a vida delas na Tua mão, Senhor, eu encerro essa oração agora, abençoa a nossa semana, em nome de Jesus, amém. Um beijo pra vocês e até a próxima.